Capítulo 2. Falamos alguns dias atrás do capítulo 1, quando Neemias recebe a notícia de que a cidade de Jerusalém estava destruída, né? E ele ora, ele pede para que Deus desse uma direção, ele pede perdão a Deus, ele faz uma oração confessando os pecados. E o capítulo 2 é a sequência da história. Neemias, ele retoma o seu trabalho, a sua vida, e quando ele vai servir o rei, diz a Bíblia que ele vai servir o vinho para o rei. E Neemias era alguém que o rei conhecia muito bem. Todo dia ele servia o rei. Então o rei conhecia Neemias pelo olhar, pelo jeito, pela fala. Quando você convive muito com uma pessoa, o tom de voz dela, você sabe se ela não está bem, né? Quando você conhece alguém muito bem, uma mãe, quando conhece o filho muito bem, né? A esposa, o esposo, fica fácil identificar quando a pessoa não está bem, né? Se eu ligar para minha mãe, se não estiver bem, ela mata na hora. O que foi? O que aconteceu? Você não está bem. Ela já conhece a minha voz. Neemias, quando ele foi servir o rei, ele falou assim: o que você tem? Neemias falou: não tenho nada não, estou tranquilo. Ele falou: não, você está triste. Conta para mim o que acontece. E Neemias, então, ele abre o seu coração. Ele conta para o rei o que tinha acontecido. Ele conta para o rei: a cidade lá dos meus pais, a cidade que eu nasci, está toda queimada. Meu povo está numa miséria terrível. Nós estamos num opróbrio, né? Numa miséria muito grande. Não tem nada lá, está tudo destruído. E o rei perguntou para ele: mas o que você quer que eu faça? O que você me pede? O que você quer que eu faça por você? E o interessante é que talvez qualquer pessoa no lugar de Neemias já iria responder na hora. Tá, o que você quer que eu faça por você? Talvez uma pessoa mais empolgada, mais falante, já sairia pedindo um monte de coisa. Eu preciso que você me ajude aqui. Só que o versículo 4 vai falar o seguinte: que antes dele responder qualquer coisa, ele falou assim: eu vou orar, eu vou falar com Deus. Isso aqui é um ensinamento para nossas vidas. Que antes de tomar uma decisão importante, antes de tomar qualquer decisão na vida, a gente tem que orar antes. Será que é de Deus? Eu estou desempregado. Um exemplo: eu estou desempregado. Daí surge uma oportunidade de emprego. Será que é de Deus? Desempregado eu estou. Mas não é porque eu estou desempregado que a primeira porta que aparecer é de Deus. Às vezes não é. Às vezes vai ser uma porta que vai me trazer mais problemas do que soluções. Eu estou solteiro. A primeira mulher que apareceu na minha frente é a mulher de Deus? Não. Pode ser que vai ser um problema para a sua vida. Então Neemias, antes de responder qualquer coisa, o que ele fez? Eu vou orar. Espera aí que eu vou buscar a Deus. E na hora que ele ora, eu não sei quanto tempo ele ora, mas depois do tempo que ele orou, ele volta a falar com o rei. E quando ele volta a falar com o rei, ele fala: eu preciso ir lá em Jerusalém. Eu preciso reconstruir a cidade. E a rainha que estava junto com o rei falou assim: mas quanto tempo você vai demorar nessa viagem? Tantos dias, mais ou menos. Então tá bom. Então você está liberado. Tantos dias, pode ir lá. Só isso? Falou: não, porque não adianta eu ir para lá e eu vou arrancar recurso de onde? Eu preciso de recurso, preciso de material, preciso de madeira, eu preciso de passaporte para atravessar as fronteiras, para chegar até lá. Tá, o que você precisa? Preciso disso. E tudo que ele foi colocando que ele precisava, o rei foi: beleza, tá bom, tá feito. Pode ir lá, tá aqui. Por quê? Porque as coisas, quando elas são de Deus, elas vão fluir. Amém, queridos? Amém. O que é de Deus vai fluir. Por mais que tenha impedimentos, por mais que a gente passe por dificuldades, o que é de Deus acontece. E quando Deus direciona, vai lá, faça assim, Deus sabe o que está fazendo. Então foi a direção de Deus. Ele orou, ele pediu, tudo o que ele pediu foi lhe dado. Aqui fala que ele recebe todas as cartas que ele precisava. E o que Neemias faz? Arruma suas coisas, escolhe alguns homens com ele
e eles vão lá para Jerusalém. E o versículo 11 a seguir vai falar que ele esteve em Jerusalém, versículo 11, por 3 dias. Ele chega na cidade e 3 dias ele não faz nada. Mas não foi com propósito, não foi? Foi. Mas antes de fazer qualquer coisa, o que ele fez? Analisou, pensou, olhou. Por onde eu vou começar? A gente tem um monte de coisa para fazer, mas por onde que eu começo? Ele começa a observar tudo. A melhor maneira, o recurso que ele ia precisar, como ele ia fazer. E o versículo de número 12 vai dizer que ele levanta e não declarou para ninguém, versículo 12, o que Deus tinha colocado no coração dele. Imagine só você ficar 3 dias e as pessoas perguntando, e aí? A gente está aqui, vai fazer o quê? E é só, espera um pouquinho aí que Deus está falando comigo, Deus está me direcionando. E foram 3 dias que ele não contou nada para ninguém. Aquilo que as pessoas não sabem, elas não estragam. Sabia disso? Aquilo que ninguém sabe, não estraga. Você vai comprar uma coisa, você vai comprar um carro, não conta para ninguém. Depois você comprar, você vai testemunhar a vitória. Vai comprar uma casa, vai comprar um carro, vai comprar não sei o quê, vai fazer um projeto, tá com uma ideia, não conta nada para ninguém. Ele guardou, foram 3 dias que ele ficou em silêncio. 3 dias. E as pessoas querendo saber o que queria fazer, ele não contou nada para ninguém. Aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Às vezes a pessoa fala assim, então não posso contar por causa da inveja. O problema não é inveja. Porque eu acredito que Deus é maior do que a inveja. O problema de eu contar para alguém o que eu quero fazer é essa pessoa trazer pessimismo, essa pessoa trazer dúvida para o meu coração. Porque impedir a obra de Deus ninguém pede. Mas ela pode encher a minha cabeça de dúvida. Ela pode colocar vários talvez na minha cabeça. Mas será que é de Deus mesmo? Ah, eu já vi uma pessoa tentar e não deu certo. Ah, porque não sei o que, tentou e não conseguiu. Então a pessoa começa a encher de dúvida e eu começo a enfraquecer. Então Neemias não falou nada para ninguém e só falou na hora certa. Depois de 3 dias em silêncio, orando, olhando a cidade, olhando o muro, olhando como que ele ia começar. Depois disso, que ele declarou o que ele ia fazer naquele lugar. E quando ele vai testemunhar, o versículo 17 vai dizer que ele chama aqueles homens que estavam com ele. Ele fala assim, ó, vocês estão vendo o estado da cidade. Vocês estão vendo como a cidade está destruída. Mas nós vamos recomeçar. Nós vamos dar a volta. Ou seja, Neemias foi usado como um instrumento de Deus para motivar aqueles homens. Ele não mentiu a realidade. Ele não falou assim, ah não, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, tá tudo mal. Tá tudo ruim. Mas vai melhorar. Amém? Vai melhorar. A pregação não pode levar a gente a ter uma ideia fantasiosa da vida. Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Tá difícil. Mas vai ficar bem, porque Deus está conosco. Amém? Ele fala assim, não está bem, mas vai ficar bem. Não vamos ficar abatidos por causa da dificuldade. E ele começa, o versículo 18 vai falar que ele começa a testemunhar para eles como a mão de Deus foi favorável. Ele começa a dizer, vou contar um negócio para vocês. Eu estava lá, e eu fui lá, servi o rei, e Deus usou a vida do rei para abençoar a minha vida. E eu estou aqui porque Deus abençoou lá e me trouxe até aqui. Ele começa a testemunhar para aqueles homens tudo que Deus tinha feito. E o que acontece quando aqueles homens começam a ouvir o testemunho de Neemias? Eles começam a se animar. Eles começam a entender que Deus estava no controle de todas as coisas. Amém, queridos? Daí, para terminar. Ouvindo Sambalate, aqui são citados 3 nomes que a gente vai estudar eles nos próximos dias. Quem são esses 3 nomes que aparecem aqui? 19. Sambalate, Tobias
e Gesem. São 3 nomes, são 3 pessoas diferentes, de lugares diferentes, que quando ficaram sabendo do projeto de Neemias, da obra que ele ia fazer com aquele povo, o versículo 19 vai dizer que eles começaram a desprezar e eles zombaram. Em outras palavras, começaram a rir. Isso nunca vai acontecer. Isso não vai dar certo. Isso não vai chegar a lugar nenhum. Daí eu aprendo muito com esse texto, porque eu por várias vezes eu já passei por isso, de colocar um projeto, de colocar uma meta, um projeto, e as pessoas não acreditarem. Rir. Quando a gente foi comprar o prédio, tinha gente que não acreditava que a gente ia comprar o prédio da igreja. Depois que a gente comprou aqui. Tinha gente que não acreditava que um dia nós poderíamos comprar um lugar como esse. E olha como está bonito hoje, né? E muitas pessoas que riam, hoje elas já olham diferente. Primeiro as pessoas zombam, primeiro as pessoas desacreditam, depois elas começam a respeitar, começam a olhar diferente. E depois elas começam a te copiar. Começam a querer fazer igual você fez. É interessante, né? Mas o primeiro impacto, as pessoas vão rir, vão zombar. Você não. É como você não tem capacidade. Você não tem dinheiro, você não tem recurso, você não tem sabedoria suficiente. Daqui a pouco elas começam a te olhar e falar, até que tá indo, né? Começam a olhar já respeitando. Até que chega um ponto que elas começam a copiar e começam a dizer, olha, realmente, Deus está com ele. Amém? Ele começa então a influenciar todo aquele povo. E o versículo 20 vai dizer que a resposta que ele deu para aqueles que estavam zombando foi qual? O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. O que nós precisamos, quem vai dar será Deus. Essa foi a resposta que ele deu. E é essa resposta que eu guardo comigo. Deus nos fará prosperar. Amém? A necessidade que nós temos, aquilo que nós precisamos, aquilo que hoje é a nossa necessidade, Deus nos fará prosperar para alcançar. Amém? Essa é a palavra de Deus nessa tarde. Que Deus possa abençoar cada um em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Glória a Deus.